Caminhando com o Senhor, 29 de agosto de 2021. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Disse Deus a Davi: vai e faça uma contagem do povo de Israel e de Judá. 2 Samuel capítulo 24, verso 1. Algumas histórias da Bíblia são tão gostosas de narrar que dá vontade da gente repetir. Mas tem algumas que a gente tem vontade de contornar porque são engasgantes, são difíceis de explicar. Nem por isso deixa de ser uma verdade necessária para o nosso ensino e edificação. Mas algum verso como esse que nós lemos agora, por exemplo, é difícil de explicar. Porque aqui está dizendo que Deus, estando irado com o povo de Israel, incitou Davi a prejudicá-los. E fica ainda mais confuso e complicado na nossa mente quando nós lemos sobre esse mesmo episódio na narrativa que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, verso 1, porque lá o autor está afirmando que quem incitou Davi a fazer o recenseamento e assim prejudicar o povo de Israel foi Satanás. A contagem dos homens de Israel com mais de 20 anos, aptos para guerrear, em si não era algo pecaminoso, porque Deus mesmo já havia ordenado 2 vezes a Moisés fazer isso, enumerar os soldados de Israel. A primeira vez foi 2 anos depois que eles saíram do Egito, na peregrinação pelo deserto. E a segunda vez foi já perto da entrada na Terra Prometida. A questão aqui tem a ver com o motivo que impulsionou Davi a transformar aquela prática legítima numa ação pecaminosa. Mas o nosso dilema continua. Afinal de contas, foi o Senhor que levou Davi a fazer o censo ou foi Satanás? Bem, a questão é a seguinte. Ao longo da narrativa do Antigo Testamento, o consentimento de Deus permitindo que qualquer coisa acontecesse sempre era interpretado pelos escritores sagrados como tendo sido feito pelo próprio Deus. De maneira que se Deus permitiu alguma coisa, então foi Deus que fez. É por isso que Moisés descreve, por exemplo, que Deus endureceu o coração de Faraó, lá nas 10 pragas. Na verdade, Deus não forçou o Faraó a rejeitar a sua vontade. Ele apenas providenciou as circunstâncias e a ocasião para que Faraó fosse justamente responsabilizado por sua obstinação e rejeição a Deus, que claramente se manifestou a ele. Ele ouviu a mensagem e ele viu os milagres que confirmavam a origem divina daquilo. Mas Faraó preferiu resistir a todas as evidências. Então Deus tirou dele a oportunidade de reconhecer e de crer. Da mesma forma se deu com Jó, quando Deus permitiu que Satanás o provasse. Quem fez Jó sofrer foi Satanás, mas quem permitiu que ele passasse por aquele sofrimento todo foi o Senhor. E ele diz a Satanás: pois bem, Jó está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Então, em última instância, Jó foi provado pelo Senhor, embora nós saibamos que Deus não tenta ninguém. Como diz Tiago, no capítulo 1, ele fala: quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. As pessoas, na verdade, são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses maus desejos fazem com que o pecado nasça dentro dela. E o pecado, quando já está maduro, produzindo frutos, produz morte. Portanto, o que aconteceu aqui nesse texto foi que Deus permitiu a Satanás instigar Davi usando a sua própria vaidade para que ele levantasse o censo. Davi não foi obrigado a fazer isso. Ele foi tentado e cedeu à tentação. Ah, tá bom, entendi. Mas aí tem uma outra questão que é difícil de ser tratada também. É que o erro de Davi custou a vida de 70 mil homens em Israel, por conta dessa praga que veio com aquela contagem. Isso não pareceu ser uma coisa certa, nem aos olhos do Davi, não parece ser uma coisa justa para nós também. O Davi ficou tão incomodado com isso que ele disse: foi eu que pequei, Senhor, eu que cometi a iniquidade.
O castigo tem que cair sobre mim, sobre a minha família. Essas pobres ovelhas, o que eles têm? O que eles fizeram para merecer isso? Mas se nós olharmos para o verso 1, que é o verso inicial da nossa devocional, nós veremos que tudo aquilo que estava acontecendo ali estava acontecendo porque Deus estava desgostoso com a conduta do seu povo. E Davi, que também não era inocente, tão inocente assim, ele foi usado como um instrumento para discipliná-los. E os que morreram também não eram inocentes, não. Porque eles conheciam muito bem a lei de Deus e não estavam respeitando. A razão pela qual Deus estava desgostoso deles. Eles não estavam respeitando a lei de Deus. Inclusive, Deus concedeu-lhes, através deste evento do censo, a chance deles fazerem o que é certo e se redimirem aos olhos do Senhor. Mesmo que Davi estivesse errado. Mas eles não sabiam que Davi estava errado. Eles sabiam apenas que tinha um censo que o rei estava levantando. E o que eles sabiam é que perante a lei de Deus, quando um censo fosse levantado, eles tinham a obrigação, a responsabilidade de ofertar ao Senhor o resgate por suas vidas. E eles não fizeram isso. Êxodo capítulo 30 fala: quando você fizer um recenseamento, e todos os israelitas sabiam isso, dos israelitas, cada um deles terá que ofertar ao Senhor um preço pelo resgate da sua vida, quando for contado. Desta forma, nenhuma praga cairá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. As 6 gramas de prata são uma oferta ao Senhor. Então a praga que afligiu o povo de Deus não veio apenas pelo erro de Davi, mas pela desobediência individual de cada um que deixou de fazer o que a palavra de Deus ordenava que eles fizessem. A simples obediência às instruções da palavra de Deus poderia ter impedido aquela praga devastadora. Que triste verdade é ver o povo de Deus muitas vezes ser afligido por falta de conhecimento, como diz Oséias capítulo 4, verso 6. Quem dera se Davi e o povo de Deus tivessem seguido aquilo que o próprio Davi escreveu no Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todos nós, meus irmãos, seremos provados e tentações virão também. No Senhor nós encontramos as forças que nós não temos. Mas o problema é que a falta de conhecimento nos torna vulneráveis. Que não seja esse o nosso ponto fraco. Porque quem não conhece a palavra de Deus estará sempre preso ao pecado. Mas aquele que se dispõe a conhecê-la, a estudar, verdadeiramente será livre. Como diz João 8,32, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Senhor, quantas coisas são estranhas para nós na tua palavra. Às vezes nós questionamos o que não conhecemos, murmuramos daquilo que nós não sabemos. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos ajude a conhecer melhor a tua palavra para não pecarmos contra ti. Dá-nos ânimo e inteligência necessária para aprendermos sempre sem nos cansarmos de estudar, de refletir, de meditar na tua palavra. E aquilo que nós não entendemos, pela fé queremos aguardar até o tempo certo em que o Senhor irá nos esclarecer ou nos revelar. Em Cristo Jesus nós buscamos do Senhor por esta graça. Amém. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz.
pedras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi